E quando a gente começa a usar a nossa mente, aprender a usar a nossa mente, a gente precisa entender que a gente tem 4 níveis de percepção emocional. Tá? Todos nós, de alguma forma, a todo momento, na verdade, ficamos em algum estado, um estado emocional positivo ou negativo. E a gente tem a tríade dos estados emocionais, né, onde a gente tem o pensamento, a fisiologia e o comportamento, né, a forma qual tu reage com o teu estado emocional. Se o teu estado emocional está negativo, teu pensamento está negativo, a tua fisiologia vai estar negativa e a tua comunicação vai ser negativa. É ou não é? Tu vai se comunicar de uma forma negativa, tua fisiologia vai estar negativa, tua expressão, tua postura e os teus pensamentos também. A tua linguagem, né? Que é só aquela pessoa que no dia só reclama, passa o dia inteiro reclamando. Pô, tu chega feliz da vida e aí a pessoa está ali puxando tudo para baixo. Estado negativo horrível. Ela está lá alimentando a cabeça dela, né? Ela tem um mundo lá fora e essa aqui é a cabeça dela. Aí ela assiste lá o Datena. Aí ela abre a lupinha do Instagram lá, é canal de fofoca. Aí a família dela lá, um ambiente extremamente tóxico, né? Pessoas tóxicas. O que mais que tem no ambiente ruim? Vamos lá, me ajudem. O que mais que normalmente leva a gente para baixo aí, né? Músicas, né? Às vezes algumas músicas que a gente escuta. O que mais que afeta o nosso, coloca coisa para dentro da nossa cabeça? Sujeira, ambiente sujo, sujeira, casa bagunçada, comparações. O que mais? A todo momento, tá? Entenda uma coisa. A todo momento a tua mente está captando informação. A todo momento. Vocês agora estão me ouvindo, estão me vendo. Isso é 5% da tua capacidade mental, didaticamente falando. Os outros 95% é o teu inconsciente, que está ali, captando um monte de informação à tua volta. Todas essas informações que a tua mente capta, vai para dentro da tua mente. É uma esponja, ela absorve tudo. Se eu estou colocando mais informações negativas para dentro da minha cabeça, a minha tendência é ter mais pensamentos negativos e estar mais em estados emocionais negativos. Eu vou usar comparação, vou me comparar, aí eu me frustro. Aí a pessoa está lá 10 anos fazendo uma coisa, eu comecei 1 ano, eu quero comparar o resultado de uma pessoa de 10 anos com uma pessoa de 1 ano, não faz sentido nenhum. É ou não é? E aí eu estou ali alimentando a minha cabeça com um monte de coisa negativa. Fora o meu passado, né? Que a nossa mente, e aí entra um ponto que é bem importante, tá? A nossa mente, ela tende a olhar sempre muito mais para as coisas negativas, sempre. É um mecanismo de proteção. Acidente de carro, né? Tu está passando por um acidente de carro, por que todo mundo para olhar? É uma forma da tua mente se proteger. É uma forma da tua mente pensar, opa, eu tenho que cuidar para não acontecer isso comigo. Então, a tua mente está sempre pensando em proteção, sempre pensando em se proteger. O que é mais intenso? Tu ganhar 10 mil reais ou tu perder 10 mil reais? O que é mais intenso? Ganhar é muito bom, né? Mas daqui um mês tu já esqueceu o que tu ganhou. Agora, se tu perder, tu não esquece nunca mais. Se tu não tem inteligência emocional, já era. Porque a nossa mente, ela prende muito mais a atenção no negativo. Isso enquanto eu não aprendo a usar minha mente. Se tu está aprendendo a usar a tua mente, se tu está buscando entender, compreender a tua mente, os teus estados emocionais, os teus sentimentos, aprendendo a sentir e perceber tudo isso, tu começa a conduzir, ter um domínio maior sobre as circunstâncias à tua volta e sobre o que tu está colocando dentro da tua cabeça. Agora, se tu só alimentar a tua mente com coisa negativa, tu só frequentar ambientes negativos, as coisas à tua volta serem negativas o tempo inteiro e tu não trabalhar o teu sistema interno,
Tu pode frequentar o ambiente que for, tu vai acabar sendo negativo do negócio, as pessoas vão te expurgar de lá. As pessoas não vão te convidar para fazer as coisas, porque tu é muito pesado, porque tu é chato. Tu vai ser sempre a pessoa excluída do negócio. E o problema não são as pessoas. O problema pode estar sendo tu. Mas, Rafa, comecei a me desenvolver, comecei a ser diferente, e as pessoas lá que eu amo tanto estão falando que eu estou chato. Estão falando que eu estou incomodado. Existia um jovem fazendeiro, e ele sempre sentava na sua varanda de manhã para tomar um chimarrão. Ele pegava a cuia de chimarrão dele, sentava na varanda, e ele contemplava da fazenda que ele tinha. Aí ele tinha lá um boizinho, era o boizinho preferido dele. Ele acordava, pegava o chimarrão, sentava lá e ficava lá. Se sentia tão bem de ver aquele boizinho. Ele tinha mais um monte de boi, só que aquele boizinho preferido ficava num lugar especial que ele via todo dia. Ele estava preparando o boi, sei lá, acho para fazer um costelão, né? Não sei. Mas enfim, o boizinho estava ali todo dia, ele adorava aquele boizinho. Só que um dia de manhã ele acordou e o boizinho não estava ali. Bateu um desespero nele, né? Saiu indignado, pirado, e foi atrás procurar o boizinho dele. Aí ele foi para um lado, andou lá 500 metros, o vizinho falou, não vi boizinho. Ele foi para o outro lado, andou mais 500 metros, aí o vizinho falou, não vi boizinho. Aí ele, mas que coisa, ele decidiu ouvir o feeling dele, o instinto dele, e aí ele foi indo, e ele viu que tinha uma trilha, uma cerca arrebentada, e mal o mato baixado, né, recém-virado, indo em direção a uma mata extremamente fechada. Só que aquela mata extremamente fechada, durante muitos anos, ele ouviu que lá era muito perigoso, que quem entrava lá nunca mais voltava. Então todo mundo tinha muito medo. Imagina, ele cresceu ali naquela vizinhança, ele se criou ali, e ele sempre teve muito medo. Tinha as histórias de terror, inclusive, que contavam sobre aquela mata. Então ele evitava, só que quando ele viu que o boizinho dele foi em direção lá, a perninha dele tremeu, né? Mas ele pensou, meu boizinho, eu vou ter que ir atrás. E aí ele foi, né? E aí ele olhou de longe, assim, aquela mata, e ele pensou, mas o meu boizinho tem que estar mais perto. E ele ia se aproximando da mata, começou a bater o pavor, né? De repente ele parou de frente para aquela mata. E ele, o meu boizinho, foi por aqui. E ele pensou, quer saber? Eu vou entrar correndo ali. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, então que o bicho coma, né? E ele saiu no pau. E aí, correu, tropeçou, caiu, ouviu uns barulhos meio estranhos, ele não sabia se era da cabeça dele ou o quê, mas ele ouvia. E aí ele caía, levantava, passava por cerca, pulava a cerca, se arranhava, rasgava a roupa, se arrebentou, e depois de alguns minutos, ele chegou do outro lado. E do outro lado tinha um lindo lago com a água cristalina. Sabe aquele, tipo um lagoa azul, assim, água cristalina? Dava para ver os peixes pulando. Era tão perfeito aquele lago, que a grama em volta do lago parecia que tinha recém-cortado. Era um lugar maravilhoso. E ele olhou assim, do outro lado do lago tinha uma pedra gigantesca com alguns coqueiros, que deixava ainda mais bonita a paisagem. O cheiro de lavanda, das lavandas, flores, os pássaros, até os pássaros cantavam diferente naquele lugar. E ele pensou, caramba, eu preciso trazer todo mundo aqui. Eu preciso trazer as pessoas que eu amo para cá. Elas precisam vivenciar isso. Elas precisam viver tudo isso. E aí ele lembrou, opa, mas espera aí, eu estou aqui para buscar meu boizinho. Aí ele contornou o lago, ele foi indo lá nas pedras, ele olhou e viu um rabinho balançando. E ele, tá ali o meu boizinho. Se aproximou, o boizinho estava meio arisco, tinha passado ali pelo meio do mato, né? Estava meio brabo. Ele não tinha um cipó, não tinha uma corda, não tinha nada, ele pensou, eu vou ter que montar no boi. Ele subiu, o boi balançou, derrubou ele, subiu de novo, o boi derrubou ele. Na quarta vez ali ele conseguiu firmar o boi se acalmou, e aí ele foi voltando, conduzindo em cima do boi, levando o boi para casa. Só que ele sabia que mesmo que ele estivesse ali em cima,
controlando aquele boi, ele sabia que o boi podia fugir a qualquer momento, pular, soltar e explodir. Mas ele conseguia manter e se manter ali, tendo um controle. Ele voltou para casa, já era tarde da noite, botou o boizinho, fechou a cerca e foi dormir. No outro dia ele acordou arrebentado, todo roxo, machucado, rasgado, pegou seu chimarrão, sentou na varanda e ele se sentiu aliviado de ver o boizinho ali, mas sabia que o boizinho podia fugir e que lá do outro lado daquela floresta tinha um lugar lindo que ele podia visitar. Eu dei uma mudada nessa história, mas esse é um conto budista sobre inteligência emocional. E o outro lado da floresta, o lago lindo, o lugar lindo, é o que muita gente quer quando começa a se desenvolver. É o lugar que a gente encontra. Quando a gente rompe essa barreira e expande a nossa consciência, a gente consegue e começa a perceber o que a maioria não está percebendo, a gente quer levar todo mundo lá. É ou não é? Tu começa o autoconhecimento, fez o Endurance Brain, a galera tem que vir fazer o Endurance Brain, tem que passar por isso, tem que vivenciar isso, só que a galera não consegue compreender, sabe por quê? Porque eles estão lá na rua, a quilômetros de distância, olhando para aquela floresta e pensando, meu Deus, lá não, lá tem bicho que vai me matar. E aí a gente se frustra e se angustia porque as pessoas não querem acompanhar o teu processo. E aí tu quer levar todo mundo ali para dentro e tu passa a ser quem? O chato. É ou não é assim? Eu me lembro que quando eu fiz a primeira imersão de autodesenvolvimento, eu mudei muito, assim. Eu falo que é um Rafael antes e um Rafael depois. E o Rafael antes, ele não conseguia dizer um te amo, ele não conseguia abraçar, ele não conseguia receber abraço, ele não conseguia dar carinho, ele não conseguia receber carinho. Minha linguagem do amor é toque físico. Então tu imagina a pessoa que eu era por dentro, com quanta mágoa eu tinha, de não conseguir expressar o que eu queria e não conseguir receber o que eu queria. Era horrível. E aí o que acontecia comigo? Eu era explosivo, eu explodia com muita facilidade, eu tinha muita ansiedade, eu era orgulhoso, pra caramba, não que eu ainda não seja, né? O homem sempre tem um pouco de orgulho. Mas aprendi muito a me tornar humilde. Eu aprendi muito com tudo isso. E quando eu saí de lá, eu vi tudo aquilo, eu pensei, meu Deus, os meus amigos todos precisam fazer isso. E aí eu queria levar todo mundo e eu virei o chato da galera. Eu passei por esse mesmo processo. Sabe qual é o conselho que eu dou? Não tenta trazer. Não tenta. Convida. Convida, vocês que foram convidados e estão aqui hoje, que bom que vocês vieram. Porque eu tenho certeza que eles vão convidar outras pessoas que não vão vir. E tu em algum momento vai convidar alguém para vir. E as pessoas não vão querer vir. Pode ter certeza disso. Faz parte. E não adianta tu se frustrar, ficar ansioso, não. O que vai fazer as pessoas quererem percorrer o caminho que tu percorreu vai ser quando elas verem o teu resultado. Vai ser quando elas verem tu prosperando, tu sabendo dizer não, tu conseguindo colocar as pessoas no lugar delas, tu conseguindo se impor, mas não em relação às pessoas, tu conseguindo se impor em relação à tua vida, aos teus objetivos, aos teus sonhos. E quando tu começa essa busca, esse autoconhecimento e começa a te desenvolver, a gente passa por 4 níveis de percepção emocional. O primeiro é que a gente não percebe nada. Até a gente começar a se conhecer, buscar os processos de transformação, de autoconhecimento, a gente não se percebe. Eu sempre falo que eu estava atendendo um mentorado meu, empresário, e aí ele sentou na cadeira, o pezinho dele assim, ó, balançando o tempo inteiro. E a tua ansiedade? Eu não tenho ansiedade. Tá bom. Só que dava para ver ansiedade na fala, né? Todo mundo, de certa forma, tem ansiedade. Alguns sabem gerir bem, outros nem tanto. Mas a ansiedade é presente, a nossa mente é atemporal. Ou ela está no futuro ou ela está no passado. Se ela está no futuro, ela tende a ficar mais ansiosa. Se ela está no passado, ela tende a ficar mais deprimida. Eu só fico no presente quando eu sinto prazer. Né? Vamos lá. Tu consegue pensar em outra coisa quando está transando?
Tu não vai pensar em outra coisa quando está transando. A não ser que o sexo esteja ruim. Aí tá ali, tá olhando para cima, eu tenho um buraco na parede. Aí o sexo tá ruim, né? Mas quando tu tá sentindo prazer, tu não consegue pensar em outra coisa. Vamos lá, tu tava com vontade de comer uma pizza. E aí tu pede a pizza. Aí tu tá ali comendo a pizza. Tu consegue pensar em sushi? Nem vai conseguir. Porra. Mas daí tu não queria pizza, né? Mas daí eu tinha que ter pedido sushi, né? Aí eu pedi a pizza de sushi, né? Pô. Mas enfim. A nossa mente, quando ela está sentindo prazer, ela não consegue pensar em outra coisa. É normal. São estados da mente. E a gente precisa começar a entender. Só que daí eu falei para aquele meu cliente, cara, tá, beleza, tu tá aí com a ansiedade e tal. Eu falei, mas começa a observar isso, com os teus filhos, com a tua mulher, principalmente relacionado à escuta. E aí ele começou a observar. Na outra semana ele chegou, Rafa, pensando bem, eu sou bem ansioso mesmo. E eu, que bom. Aí o que aconteceu? Ele saiu do não perceber nada para uma percepção tardia. E para uma percepção momentânea. Em 2017, 2018, eu atendia muita gente com hipnose, né? Muita gente. Eu tratava muito síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, depressão. E a síndrome do pânico tem vários sintomas que vêm ao mesmo tempo. Eu tratava um monte de gente, eu entendia quais eram os sintomas, mais ou menos, mas eu nunca tinha sentido de fato. E aí um dia, me caiu uma bomba no meu colo. E eu tive um ataque de pânico. Só que no momento que veio o ataque de pânico, eu pensei, opa, estou tendo uma crise de pânico. Comecei a me auto-questionar, comecei a respirar, entrei num processo, porque o que eu tive ali? Eu tive uma percepção momentânea. Percebi na hora, estou tendo um ataque de pânico. Já automaticamente eu comecei a ressignificar. Um ano depois veio um problema 1000 vezes maior que caiu no meu colo. Quando eu senti vindo, eu faço aqui porque é aqui que eu sinto, né? Vem na barriga o sentimento. Quando veio, começou a sentir, eu automaticamente comecei a ressignificar e reprogramar. Depois dali eu nunca mais tive nada de sentimento para problemas ainda maiores. Aprendi a gerir aquilo ali. Dá aquela situação de caos, mas eu aprendo e aprendi a gerir o caos sem deixar que o sentimento viesse à tona. Ou seja, eu tive uma percepção antecipada. E aprendi a me antecipar às situações que podem me levar àquilo. Só que o que muita gente faz? As pessoas evitam as situações. E é o evitar as situações que impedem elas de crescer. Eu tinha pânico de falar em público. Eu não conseguia vir aqui na frente e ficar 1 minuto falando. Não conseguia. Eu queria sair correndo, ficava olhando para a porta, contando segundos para ir embora. Era horrível. E aí o que eu fazia? Eu evitava ir em treinamentos. Eu evitava ir em lugares que eu poderia estar por sentir aquilo de que é o sentimento do medo que eu tinha de falar em público. Eu fugia das situações. E muita gente faz isso. Acha que tem inteligência emocional. Acha que sabe sentir, mas vive fugindo de sentimentos. Eu não sinto nada, mas a pessoa vive fugindo de sentimentos. A pessoa foge de relacionamentos. A pessoa foge de conflitos. A pessoa foge de situações porque ela não consegue e não aprendeu a sentir. Ela não sabe sentir. E ela fica ali, rodando em círculos. A vida dela fica girando. Vou usar a metáfora do treinamento de vendas. A vida dela fica assim, ó. E não sai do lugar. Ela crava a base no chão e fica assim, ó. Girando, sem sair do lugar. Como é que ela muda isso? Como é que muda? Se ela tiver os mesmos recursos, se ela tiver assim, não vai mudar nunca. O máximo que ela vai fazer vai ser isso aqui. O que eu tenho que fazer para conseguir mexer essa cadeira? Eu tenho que botar rodinha, né? Se eu botar rodinha, eu consigo girar ela. Eu tenho que mudar os parafusos, tirar parafuso e botar rodinha. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que buscar recursos diferentes para conseguir ter um resultado diferente.
E aí é recurso, é conhecimento. O melhor recurso para te se sentir mais seguro é o autoconhecimento. Ou tu vai lá e encara aquele sentimento que tu está fugindo, ou tu busca o autoconhecimento e ferramentas para conseguir ressignificar. Aí tu vai, talvez, vai buscar uma PNL, vai buscar um psicólogo vai buscar um hipnoterapeuta, tu vai buscar pessoas que vão te ajudar a ressignificar isso que está te prendendo e te fazendo ficar girando em círculos. Faz sentido? Mas o que as pessoas preferem? Ficar parada. Eu sou assim mesmo. Eu sou essa cadeirinha que gira e tá bom assim. Pessoas medíocres têm resultados medíocres. Simples assim. Agora, quem aqui quer ter sucesso? Quem aqui quer ganhar mais dinheiro? Eu sempre faço essa pergunta. Todo mundo levanta a mão. Não adianta. Não conheço ninguém que não queira ter mais resultados. Ninguém. Se a pessoa falar eu não quero, ela está jogando a vida dela fora. Porque Deus quer que tu seja melhor todos os dias. Deus quer que tu faça diferente todos os dias, que tu tenha resultados. Deus te dá o mundo inteiro, solo fértil para te produzir. Agora, não adianta tu querer plantar num solo que não é fértil, não adianta tu querer plantar no meio de espinho. Não adianta tu querer ficar lá no meio desse tipo de ambiente, sendo melhor, e não buscar um ambiente de pessoas melhores do que tu, só para ficar alimentando o teu ego. Faz sentido? Tu vai ter que buscar lugares diferentes. Senão tu vai continuar sendo a mesma pessoa. Tu vai ter que buscar conhecimentos diferentes. Senão tu vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas tu tem a oportunidade de ser diferente, melhorar todos os dias. Ah, não tenho dinheiro para estar em curso, não tenho dinheiro para estar me desenvolvendo, mas eu quero. Começa com livros. O YouTube. Cara, o YouTube. Olha, eu gosto muito de ouvir podcasts. A riqueza que são os podcasts. Pelo amor de Deus, é um conteúdo gratuito que está ali. De pessoas que têm vivências, conhecimento, experiências surreais. Que, cara, tu nunca teria acesso há 20 anos atrás. Há 10 não tinha isso. Há 10 anos não tinha isso. O que eu aprendo com podcast, o que eu tiro de insight para fazer as coisas aqui, para melhorar as coisas, é incrível. É muito bom. Usem isso a favor de vocês. Agora, ficar se vitimizando, né, é uma fuga da tua mente. E aí tu não está percebendo que tu não está fazendo isso. Porque não é só emocional aqui, não é só sobre ansiedade, não é só sobre medo, sobre raiva. Na raiva, né, aquele momento que tu explode com uma pessoa que tu ama, e aí depois tu pensa, puta, como é que eu fiz isso? Tem pessoa que nem pensa a respeito, né? Faz a merda, acha que está certo, não tem humildade de pedir desculpa. Explode, não tem autocontrole nenhum. Explode, mas não tem nem a capacidade de pedir desculpa, ela nem percebe que fez. Ela gritou com a pessoa que está do lado dela e nem percebeu que gritou. Tem gente que não percebe, que não consegue perceber. Tem gente que percebe tardiamente. Pá, como é que eu fiz aquilo? Clássico, né? Aquelas mensagens no WhatsApp que acabam botando aquela pessoa que a gente ama para correr. A gente está gostando com a pessoa e tu entra na relação e pensa, agora eu vou ser intenso, agora eu vou me entregar, né? Agora vai dar certo. E aí tu vai com tudo, aí vira aquela pessoa que manda mensagem toda hora, que acaba sendo intensa demais e não percebe. Aí depois manda as mensagens lá no impulso e pensa, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Como é que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Até que tu chega a ser a pessoa que se dá conta quando está digitando. Né? Aí tu começa a evoluir, e aí tu começa a ter percepção momentânea, aí tu tá ali, digitando, e daqui a pouco, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aí tu apaga. Né? A dica que eu dou é, antes de mandar uma mensagem no WhatsApp, escreve no bloco de notas. Funciona. Aí tu desabafa no bloco de notas, aí tu pensa, mando ou não mando, né? É o melhor caminho. Escreve no bloco de notas, tá? Beleza? Ou manda, faz um grupo, eu tenho um grupo também. Manda pra ti mesmo, manda pra ti mesmo, boa. Manda pra ti mesmo. É isso aí. Melhor coisa. Beleza? Então esses são os 4 níveis
da percepção emocional. Não perceber nada, percepção tardia, momentânea, antecipada. Vai ter situações que tu vai conseguir te antecipar e que tu já faz pela tua maturidade, pelas experiências que tu viveu. Cuida para não evitar situações para não sentir as coisas. Isso também é um nível de consciência. Eu tenho que produzir conteúdo para o Instagram. E aí não produz, fica inventando outras coisas, fica inventando um monte de desculpa e não produz. Porque está fugindo de alguma coisa. Está fugindo de uma crítica, de uma rejeição, está fugindo de algo ali, de algum medo. Há um medo e uma sensação que tu não quer sentir. Eu sempre falo para as pessoas, se questiona qual é o pior cenário. Qual é o pior cenário daquilo que tu tem que fazer? Naquela situação específica. Qual é o pior cenário? O que pode dar de pior? Vai passar fome? Não. Tu vai morrer? Não. Então, o que pode acontecer de pior? Pensa no pior cenário. Por quê? A tua mente, quando tu pensa no pior cenário, ela cria recurso. Ela cria um recurso de precaução. Então, ela vai se precaver daquilo e vai te dar ferramentas do que tu pode fazer para que aquilo não aconteça. Um grande segredo de uso mental é saber se questionar, saber se fazer perguntas. Quanto mais tu soubesse fazer perguntas, mais tu vai conseguir ter clareza na tua mente. Tudo está no autoquestionamento.